Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. E eu já estou aqui, claro, com minha amiga Van Gomes, diretamente lá de Vila Velha, lá no Espírito Santo, plugadíssima com a gente, ela e seus cabelos cacheados. Então, bom dia. Bom dia, Rede 316, me ouvem bem? Ouvemos. Bom dia, bonito, segundo, bora agitar o dia, porque a semana tá só começando. A gente já está aqui com a nossa queridíssima Van Gomes, no nosso Virtuosas Modo On. O chat da rede já está liberado, o chat, tanto o WhatsApp, né, quanto o chat lá no YouTube, também já está liberadíssimo. A minha amiga Cristiana Paulo, por exemplo, já passou por aqui pelo chat, já mandando bom dia, né, tá dizendo aqui, 3 anos de amor no ar e graça e paz, pastor Welber, mulher virtuosas, Van Gomes, amo vocês, família missionária, é o que está dizendo aqui minha amiga Cristiana, que já está por aqui, já mandando alô, mandando recado no chat da rede. Se você também quiser participar, fazendo perguntas, ou de repente algum comentário, acrescentando, somando de alguma forma aqui no Virtuosas Modo On de hoje, então tá liberadíssimo aqui para você, tá bom? O Van, e hoje então a gente vai continuar falando, né, sobre... você estava falando sobre o mês de abril, né? O mês de abril é o mês onde está sendo, vamos dizer, dedicado para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, né? Os teanos, vamos dizer assim, não é? Não é só os teanos, não, né, Evan? Acho que todo mundo que tem, de alguma forma, vamos dizer, alguma deficiência neurológica ou alguma dificuldade neurológica, enfim. E o mês de abril todinho está sendo dedicado para que as pessoas queiram conhecer um pouco mais, não é? Então, deixa eu te ajudar aqui. É mais uma divergência neurológica, né? Isso, uma divergência neurológica, mas o mês de abril é específico para os autistas. Sim. Existem outros meses também de conscientização, mas o mês de abril é voltado especificamente para essa neurodivergência, que é o autismo. E nós aqui no Virtuosos Modo On, muitas pessoas me perguntaram no direct lá, no meu perfil, né? virtuosas.modoon. E muita gente me mandou direct lá, porque tem várias informações a respeito da pessoa autista e também de como lidar com ela, como gerenciar a sua casa. E olha que interessante, só dando uma fugidinha aqui, mas que faz sentido, você vai ver a conexão. Eu, por muito tempo, fui uma pessoa extremamente organizada, por muito tempo não, ainda sou uma pessoa extremamente organizada e cheia de detalhes na minha vida. E eu não sabia por que eu era assim. Depois do diagnóstico, é que com a terapia e esse conhecimento das minhas características autísticas, que eu fui entender que eu busco naturalmente por padrões. Olha que interessante. Eu busco naturalmente por repetir, né, ter rotinas. É uma coisa natural da pessoa autista. Então, eu sempre fui assim, mas não sabia o porquê. E agora sei o porquê. Então, assim, e outras coisas, outros detalhes que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Como acolher a pessoa autista. Estratégias que eu fazia inconscientemente para manter a minha estabilidade emocional, para manter o meu controle do ambiente. Não é aquele controle ditatorial, sabe? Ditador, não, mas é aquele controle acolhedor que me gerava um certo conforto no ambiente onde eu estava ou nas coisas que eu tinha para fazer. Então, estava escondidinho e eu confesso para vocês, olha, não fiquei em silêncio porque não queria contar. É porque eu não sabia mesmo. Eu fui descobrindo ao longo da minha vivência aqui na Rede 316, a descoberta veio. Eu já tinha 1 ano daqui na rádio, e foi uma descoberta que mudou muito na minha vida, mas, ao mesmo tempo, fez todo sentido de tudo que eu sempre vivi e de tudo que eu sempre defendi como sendo uma coisa boa. E agora eu estou aqui para compartilhar. Inclusive,
já deixo aqui essa visão, né? Não olhe para o neurodivergente, isso eu falo de qualquer um, seja transtorno obsessivo compulsivo, seja um transtorno opositor desafiador, TDAH, não olhe de uma maneira extremamente negativa. Se Deus permitiu, é porque tem um propósito nisso. A glória do Senhor precisa ser demonstrada nesse detalhe, porque é um detalhe. Se a gente for pensar assim, mas é uma deficiência, é uma dificuldade. Meu irmão, o ser humano tem limites. Por que nós vamos olhar só para o limite e botar aquela lupa, aumentando a deficiência, aumentando a dificuldade de um neurodivergente, se todos nós temos dificuldades no nosso dia? Porque vamos achar que eles não têm condições, se não tivessem condições de estarem no mundo, Deus não teria criado eles. Então a gente precisa olhar para essas pessoas com os olhos de Jesus, olhar para essas pessoas com um olhar de amor, de compaixão, e encontrar a glória do Senhor, o propósito do Senhor nessas pessoas. E ajudá-los a entender o porquê que Deus planejou eles dessa forma. E colocá-los dentro do ministério que Deus entregou, inclusive, para eles. Por quê? Porque o neurodivergente, falando especificamente do autista, ele tem total condição de desenvolver capacidades, habilidades. Precisa, talvez, de paciência, precisa de ajuda, e nós vamos falar sobre esse suporte hoje. Vamos então, vamos lá, vou liberar você para que você possa nos introduzir ao assunto. Claro, então, que você continue aí na tua explanação, porque, como eu falei, os nossos ouvintes já estão chegando, participando, já tem uma galera aqui no nosso WhatsApp também, né, mandando alô, mandando recado para a gente. Então eu vou deixar você falar e depois eu vou liberando aqui os recadinhos, tá bom, Van? Tá bom. E hoje eu quero responder bastante, porque é o nosso último quadro dentro dessa temática sobre o autismo. Então eu vou tentar responder o máximo de questões. Então, se você tiver qualquer dúvida ou até sugestão para me ajudar também, esteja à vontade para participar ao vivaço aqui do nosso quadro, beleza? Bom, hoje nós vamos falar, então, falamos sobre o que é o autismo, uma visão bem superficial, tá bom, gente? Mas tentando trazer uma visão fora dos livros, fora da literatura, fora do discurso médico, mas de uma vivência autista por ser uma pessoa autista e também por ser uma mãe atípica, porque meu filho também está dentro do espectro. E aí eu tentei trazer ao máximo essa visão, essa perspectiva mais humanizada, posso dizer assim, mais vivenciada do que é o autismo. No primeiro episódio, na segunda semana, nós falamos sobre a pessoa adulta autista, que muitas vezes é meio que desvalorizada, descreditada, porque, afinal de contas, não parece tanto ser autista, e não é bem assim, é muito mais daquilo que nós sentimos do que aquilo que nós expressamos, porque o filtro social vai moldando a gente. E aí, no terceiro episódio, falei sobre quando começa tudo isso, a ausência desse filtro social ainda não participou desse ajuste, dessa modelagem que a gente acaba se encaixando, mesmo sendo uma pessoa autista. E que é a fase infantil, né? O começo do autismo, quando a gente está, né, na fase infantil, dos bebês, e sinais que às vezes aparecem ali, que não são exclusivamente de pessoas dentro do espectro do autismo, e também não são pontualmente sinais de autismo, mas num contexto geral, quando é colocado num grupo e, obviamente, não deixando aqui de dizer, se não estiver com uma perda, né, com uma perda na sua interação social e na sua comunicação, não vai significar que está dentro do espectro do autismo. Talvez seja uma dificuldade pontuada, mas existe todo um contexto e com essa perda, essa dificuldade.
E aí eu falei sobre as crianças, né? Desde o bebezinho até aqueles que vão entrando mais na primeira infância, até os 7, 8 anos, e até na adolescência, ponderando também o perigo da descrença dos sinais do autismo, né? Ou dos sintomas de desregulação, que muitas vezes a gente finge ignorar, acha que é birra, que é pirraça, que é um monte de outras coisas, e desvalida o que a criança, principalmente a criança ou adolescente nível 1 de suporte, está dizendo, e ele começa a se calar, a se fechar. Alto é o índice de suicídio de crianças e adolescentes dentro do espectro do autismo com nível 1 de suporte, adultos com nível 1 de suporte, que se sentem desacreditados, não são ouvidos e se sentem fora, literalmente, o peixe fora d'água, sufocado, não sendo ouvido e não consegue se movimentar. E aí, a solução que muitas vezes eles acreditam ser a única é tirando a própria vida, e isso é muito importante, que vocês atentem para esses detalhes e que a gente consiga, sendo mensageiros do Senhor, acolher essas pessoas. E hoje eu estou aqui para te dar estratégias específicas para esse acolhimento, para que você consiga olhar para essas pessoas e fazer aquilo que eu creio que Deus espera da gente. E essas condutas não são específicas para você lidar com a pessoa autista, mas com todas as pessoas. Porque, volto a dizer aqui, dificuldades, deficiências, limitações, todo ser humano tem. Talvez um precisa de mais ajuda, outros um pouco menos, mas Deus nos fez assim para que a gente se precisasse. Não é bom que a gente esteja só. Então, Deus nos fez em comunidade e Ele espera que a gente estimule essa união, essa interação e não nos afaste, né? Não nos isolemos porque não estou sendo acolhida, estou sofrendo, estou passando por privações e provações e passando despercebido aos olhos de todos. Então, hoje eu quero trazer aqui estratégias para que você que está me ouvindo, não é exclusivamente de pessoas que têm neurodivergentes ou especificamente falando sobre autistas na família ou no grupo social, mas você que é corpo de Cristo, porque a pessoa autista pode estar sentado no seu lado no banco da igreja e não faz parte, às vezes você é um visitante na sua igreja ou é um aluno seu na escola ou é uma pessoa sentada no coletivo do seu lado, que você possa ser mensageiro de Jesus, representante de Cristo para essa pessoa. E quem sabe até a oportunidade dessa pessoa conhecer Jesus como ele quer ser conhecido, através da gente. Então, eu trago agora para você estratégias para você usar. Primeiro, dentro de casa. Caso você tenha uma pessoa neurodivergente ou autista dentro do seu ambiente domiciliar. Depois, nos ambientes sociais, escola, trabalho, no supermercado, na rua, incluindo esses ambientes sociais, por último, na igreja. Que Deus nos abençoe para aprender e absorver e botarmos em prática tudo que a gente vai ouvir por aqui. Então, corre, porque você sabe... Virtuosas Modo On começou, pega a sua caneta, pega o seu caderno, porque vem dicas da Van para te ajudar a ser uma mulher virtuosa e um varão virtuoso, porque eu sei que tem muitos homens na nossa audiência e reconheço todos eles aqui, para que nós sejamos anunciadores do acolhimento e do amor de Jesus, porque nós somos Rede 316, 24 horas compartilhando o amor de Deus. Então, bora lá! Primeira dica, e essa é geral, tá bom? Primeira dica, observe antes de agir. Conheça pela observação. Conheça pela observação. Às vezes a gente não consegue ver detalhes nas pessoas que estão à nossa volta porque estamos atarefados demais. Estamos ocupados demais com coisas. E a necessidade das pessoas,
ou as características das pessoas passam despercebidos pela gente. Então, primeiro ponto, valorize o que é importante. Me lembro de Débora, porque muitas vezes a gente enxerga a juíza, né, a profetisa, aquela que ia até debaixo da palmeira de Débora ouvir as questões das pessoas, e a gente esquece que Débora era uma mulher casada, bem provável, que tinha filhos, apesar de não ter relatos nas escrituras, mas veja, naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela era considerada socialmente como uma mulher esquecida por Deus. Como pode? Uma mulher esquecida por Deus ser profetiza? Não bate. Isso é um indício de que Débora provavelmente tinha filhos. Ela gerenciava a sua casa, mas separava o que era importante. Ouvir as questões das pessoas. Será que ela fazia isso exclusivamente porque ela tinha um título? Não. Ela tinha um relacionamento com Deus. E nós precisamos buscar esse relacionamento com Ele para poder entender o que é realmente importante. Às vezes a gente está com uma necessidade sentada à nossa mesa, na cozinha, e a gente está lá focada em passar a roupa, em lavar a louça, em manter todas as coisas no lugar, e a necessidade está sentada na mesa da cozinha, por volta dos seus 14, 15 anos, com o celular na mão, calada, sem se expressar. Então, primeira dica, observe as pessoas à sua volta. Entenda, se você já sabe que é um neurodivergente, precisa observar mais ainda. Porque às vezes você está tendo uma visão superficial de uma dificuldade que essa pessoa está tendo e não tem nada a ver, por exemplo, quando a pessoa está num ambiente com muito barulho e você acha que é o volume do barulho, mas não é. É o timbre de um dos sons. Às vezes não tem nada a ver com o barulho, mas é a cor de alguma coisa que passou por ele e deixou desregulado. Às vezes é um tecido que está vestindo. Então, observe. Primeiro ponto, observe o autista com o olhar de Jesus. E qual era o olhar de Jesus? Ele olhava as pessoas como elas são, não pelo que elas fazem, né? Ele amava as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas estão fazendo. E a gente precisa enxergar a pessoa, não somente o autista, né? Todos, mas voltado especificamente para esse grupo, né? Tão valoroso. Olhar com o olhar de Jesus, um olhar de amor, um olhar de acolhimento, um olhar sem julgamento. Segundo ponto, que também está relacionado ao primeiro, acolher e compreender, não julgar. Jesus, quando olhava a conduta das pessoas, ele falava o quê? Olha, eu não te condeno. Vai e não faz isso de novo. Muitas vezes ele via uma conduta errada, segurava a mão daqueles, tentando dominá-los, não para que ele continuasse, mas para que ele não se ferisse e não ferisse outros, e falava, olha, ferisse outros, e falava assim, olha, você não aprendeu como Jesus foi paciente com os discípulos, como Jesus foi paciente com aquele homem, né, que foi curado. Jesus chegou para ele e falou assim, ó, não conta para ninguém. 3 minutos depois, o rapaz estava lá contando para todo mundo. Aí Jesus se encontra com ele e falou assim, eu não falei para você não contar para ninguém. Como Jesus foi paciente. Por que nós não somos? Então, nós precisamos, segunda dica, acolher, compreender, sem julgamento e com muita paciência. Precisamos ser pacientes com todos, não exclusivamente com os neurodivergentes, mas também colocarmos os neurodivergentes dentro dessa visão mais de compaixão que Jesus quer que a gente tenha. E por último, dentro desse comecinho, tá? Não acabei ainda não. Por último, um muito importante. Estimule o louvor a Deus da pessoa neurodivergente sobre quem ela é. Não fique trazendo ao olhar da pessoa as suas dificuldades, mas mostre as suas habilidades, as suas competências, aquilo que ele consegue fazer e muitas vezes não está conseguindo ver.
Ajude para que eles consigam ver a bênção na neurodivergência, a bênção que está por trás de, às vezes, muitas dificuldades que a gente mesmo aumenta no olhar da pessoa com dificuldade. Não, vamos lá, você consegue sim. Mais uma vez, é assim mesmo, é difícil, não. Eu também tinha essa dificuldade, vamos lá. E mostre o louvor, a excelência, a criatividade de Deus ao fazê-lo como essa pessoa é. Às vezes a gente está sendo potencializador de distorções da imagem que o neurodivergente tem de si mesmo. E Deus nos convida a mostrar que todos somos a imagem e semelhança de Cristo. Deus não fez essa distinção. Todos nós somos a imagem e semelhança dele. E nós temos, sim, habilidades, competências. Deus é amoroso. Deus não é exclusivista. Então, não vamos potencializar esse discurso social que bota as pessoas em níveis tão duros, né? Distorcendo a imagem de Deus Criador, fazendo a gente com tantas limitações e com tantos prejuízos. Vamos tentar trazer aos olhos dessas pessoas a bênção e o propósito de Deus, apesar das dificuldades dessas pessoas. Então, esses 3 são gerais, tá bom? Que vão te ajudar a colocar as pessoas numa perspectiva diferenciada, que bem diferente, tá? Bem diferente das pessoas que o mundo tem trazido. E dentro desse ponto, do terceiro ponto, de estimular, ajude a pessoa que tem dificuldades, tem uma deficiência, tem uma limitação, a se identificar. Muitas vezes, as pessoas não conseguem dar suporte porque não sabem que essa pessoa precisa de suporte. Como, Van? Existem os colares, né? Tem esse aqui, que é o colar especificamente da pessoa com autismo, tem aquele dos girassóis, que está lá na minha outra sala, que é o colar das deficiências ocultas. Estimule. Não use essa identificação como um rótulo, mas como um sinal de que preciso de suporte e que isso não me faz menor, isso não me faz uma pessoa para ser vista com olhares distorcidos. Gente, muitos neurodivergentes, agora eu vou falar no geral, têm dificuldade de socialização por conta das demandas fisiológicas, mas são muito resistentes a usarem identificação justamente por conta dos olhares julgadores e distorcidos daquilo que as pessoas são, rotulando suas limitações, colocando elas dentro de um grupo de incapacidades. Não faça isso. Estimule o louvor a Deus, estimule a identificação dessas pessoas, tá bom? Bom, vamos seguindo, então, dentro de casa. Pastor Welber, se tiver alguém interagindo, por favor, levanta a mão aqui para mim, porque eu quero muito ouvir as pessoas ao longo do nosso quadro. Inclusive, deixa eu dar uma lidinha aqui no YouTube. Leuda Brasil passou aqui. Bom dia, família 316. Um beijo, Leuda. Muito bom ter você por aqui. Rádio Cristãs Amigas, bom dia. Voz de Veludo e Van Gomes. É nóis, hein, pastor Welber? Um beijo para vocês da rede de Rádio Cristãs Amigas. Samuel Abreu, Samuca, muito frequente nas redes sociais. Muito bom te ver, Samuel. Um beijo, que bom que você está por aqui. Bom, vamos lá. Em casa, Van, me dá dicas para que eu gere esse acolhimento dentro de casa. Primeira coisa, em casa, a gente é quem a gente é. E eu quero trazer um texto bíblico que, na verdade, não vai fechar só com os de casa, mas vai fechar com todos os outros ambientes. É interessante que Paulo, ele tinha essa visão, né, de reino muito linda, e ele traz uma conotação bem interessante a respeito dessa visão
de como lidar com os irmãos, como olhar as pessoas. Em Efésios ele fala um pouco disso, mas hoje eu quero destacar um discurso parecido, no mesmo teor que ele coloca em Colossenses. E veja, Colossenses 3, no verso 12, olha o que diz: portanto, como povo escolhido de Deus, nós, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, revistam-se de bondade, humildade, mansidão e paciência. Paciência. E ele continua: suportem-se uns aos outros. E às vezes a gente, quando lê suportar, a gente pensa naquela visão de tolerância, né? Tolere, releve. Mas e se a gente olhar na perspectiva de dar suporte, ajudar? Entra numa outra visão, né? E aí vamos pensar aqui, olha, dê suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Porque às vezes aquela reação que a pessoa teve não é uma coisa voluntária. Pode ser? Pode. Mas pode ser uma reação de uma explosão fisiológica, bioquímica que aconteceu dentro dele. Quantas vezes eu, Van Gomes, fui rotulada por uma pessoa muito grossa, muito direta. Por quê? Porque sou uma pessoa literal. E digo o significado cru daquilo que precisava ter sido feito. E não precisam me olhar desse jeito. É uma coisa que acontece na minha cabeça, que eu sou uma pessoa muito literal. Ou, às vezes, dentro de uma desregulação, eu choro muito, né? Tem o meltdown e o shutdown, que são reações dentro da desregulação. Nossa, mas ela chora demais. Nossa, ela é grossa demais, ou ela briga demais. E, na verdade, são reflexos de uma desregulação. E aí Paulo coloca aqui, olha: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí eu me lembro de Jesus lá no alto da cruz, que ele disse: perdoa, Senhor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos perdoar, porque o Senhor quer que a gente enxergue as pessoas como Jesus nos enxergava. Eles não sabem o que estão fazendo. Ai, perdoa o jeito dela falar comigo, porque ela não sabe o que está fazendo e realmente muitas vezes não sabe. É uma reação de uma desregulação. E ele continua: acima de tudo, porém, verso 14, Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3, do verso 12 até o verso 14, foi o que eu acabei de ler, e com isso eu começo a te trazer dicas para te ajudar a dar suporte, né? Essa ajuda uns aos outros. Você que talvez não tenha a dificuldade que um autista tem, para que a gente consiga viver bem. Vamos lá. Primeiro ambiente é o ambiente de casa. Em casa a gente é o que é, né? Então, cuide para que a pessoa neurodivergente, especificamente o autista, ele seja, a casa seja um lugar onde ele não precise se mascarar. Um recurso que muitos autistas usam é o masking. O que é o masking? É um mascaramento mesmo. É uma postura, uma conduta comportamental que o autista usa para ser acolhido no grupo social. Por exemplo, a pessoa autista, muitas vezes, ela faz uso de algumas estereotipias, né? Por exemplo, balançar, bater as mãos, eu, por exemplo, bato as pernas. Então, tem algumas estereotipias que a gente acaba fazendo. Mas quando eu estou num ambiente de muito estímulo e eu estou numa visão, às vezes, assim, muito grande, as pessoas estão me observando, eu me seguro demais para não fazer essas estereotipias tão visualmente. E no final, quando eu consigo ir para um lugar mais secreto, onde estou sozinha, ou num local de acolhimento, eu estou extremamente cansada.
o corpo dói, a cabeça dói. Então, faça da sua casa um local onde a pessoa neurodivergente, o autista, não precise fazer uso do masking. Um local onde ele possa ser ele, que ele possa ser acolhido. Quantas vezes a pessoa autista, ela ouve dentro de casa, para com isso, não faça isso, fica assim, não faz isso, que coisa feia. E é uma estereotipia, uma forma de se expressar. Nós precisamos aprender condutas sociais, e isso é possível para a pessoa autista, mas que isso não seja sempre. Já pensou o tempo inteiro falando, senta direito, não bate isso, não faça isso. Já pensou quanta poda? A gente já vive a poda externa, mais poda dentro de casa. Então, gere esse local de acolhimento por quem ele é, né? Segunda coisa, a organização do ambiente. Quanto menos estímulos, e você precisa observar, lembra do primeira dica? Na observação? Na observação, ou também, ou não, né? E também no estudo a respeito do autismo e toda a sua multiforme maneira de se expressar, busque aprender para que você consiga dar esse alívio, inclusive nos estímulos sensoriais. Cor de parede, objetos, ruídos. Tem ruídos que são inevitáveis, por exemplo, o chiado da chaleira. Aquele chiado pode desregular uma pessoa autista. O cheiro de um alimento, o cheiro de um produto de limpeza pode desregular. E aí, Ivan, eu não vou usar isso em casa? Não estou dizendo isso. A gente não tem que parar o mundo por causa do autista. A gente tem que ajudá-lo a viver no mundo. Teríamos aflições, não é? Foi isso que Jesus falou. Mas a gente tem que ter bom ânimo. E às vezes aquela pessoa que está passando por uma desregulação, ela não consegue se controlar e nós que estamos à volta vamos dar esse suporte. Viu que ele começou a ficar nervoso, que ela começou a ficar nervosa por causa do chiado. Opa, o que está deixando você assim, filha? Amor, o que está deixando você assim? É o barulho? É a luz? Leva para um outro lugar, enquanto a chaleira precisa, né, ou a panela de pressão precisa funcionar, dá uma volta lá no quintal, leva lá para fora, ou então leva para um quarto, estimula a usar o abafador de som, de ruídos, né, compre, né, se possível, um abafador de ruídos, porque são pequenas coisas que vão fazer com que a pessoa autista se sinta viva, presente e entendida. Gente, como é importante esse acolhimento. Então, a organização, dentro dessa observação, a estruturação, vai fazer com que ela se sinta parte. É tão bom quando a gente se sente parte, né? Esse sentimento de pertencimento é muito importante. Não julgue as limitações sensoriais, por exemplo, tecido, né? Por exemplo, eu não consigo, a maioria, eu conheço muitos autistas que têm essa mesma dificuldade que eu, de usar objetos de lã. Não estou falando algodão, eu estou falando da lã mesmo. A lã me deixa muito desregulada. E eu já percebi que meu filho também. E talvez algum neurodivergente aí, porque as desregulações sensoriais não são exclusivas do autismo. Podem estar também na superdotação, pode estar também no TDAH. Então, observe as roupas, seja paciente, seja empático, compreenda, converse. Não, mas o meu filho, ele é não verbal. Então, vai indicando, tente se comunicar. E ele vai dizer, de alguma maneira, não, isso faz mal. A mesma coisa, os alimentos. Ele vai indicar de alguma forma e vai experimentando, troque. Às vezes não é o sabor, é a textura. Então, em casa, é aquele lugar de entender, para que lá fora ele consiga saber que, por mais que as pessoas não estejam entendendo, eu tenho um lugar de alívio. Eu tenho um lugar para onde voltar. Eu tenho um lugar de acolhimento, de aconchego. Tá bom?
Ok? Número 2, segundo ambiente, é o ambiente social. E aí, para podermos gerar esse acolhimento no ambiente social, primeira coisa, se possível, ande junto. Se possível, ande junto. Não significa que a pessoa autista, ela vai precisar o tempo todo de estar junto, de ter algum, como a gente dentro, né, desse suporte profissional, existem os acompanhantes terapêuticos, são aquelas pessoas que estudam sobre o autismo e dão suporte para o autista. Se eu não me engano, os neurodivergentes, TDAH também tem essa necessidade de acompanhantes terapêuticos. E esse acompanhante terapêutico, ele é uma pessoa, um profissional pago, remunerado, para acompanhar a pessoa autista e o TDAH no dia a dia, para ajudar. No TDAH, muitas vezes, na escola, né? Tem esse recurso. E o autista na socialização. Mas, se não tem necessidade, se é um nível 2, é verbal, ou um nível 1, como no meu caso, mas esteja junto. Porque não significa que porque ele fala, ela tem menos dificuldades, ele não precisa de ajuda. Muitas vezes precisa. Teve uma vez que eu estava no supermercado, e eu fui com o Léo ao supermercado. E eu falei assim, eu cheguei no supermercado, na hora, eu falei assim, Léo, estou passando mal. E ele, não, então vamos voltar para casa. Eu falei, não, a gente precisa concluir essas compras hoje, estou precisando disso em casa, me ajuda. E aí ele foi me segurando e a gente foi indo, fizemos as compras e eu vim embora. Eu precisava estar ali com o Léo. Então, algumas vezes vão ter necessidades que a pessoa autista precisa estar lá. E ela não vai saber sozinha, não vai conseguir estar sozinha, então esteja presente, esteja junto. Outra questão, sinalização. Estimule a pessoa autista a, quando estiver fora, usar os sinais que mostram que ela é uma pessoa autista. Porém, recebi um alerta uma vez, conversando com uma mãe de um neurodivergente, não era especificamente uma pessoa autista, era um menino com TOD, e tem TDAH também, e ela falou assim, mas Van, quando meu filho está na rua sem mim, eu muitas vezes peço para que ele não use o colar de identificação. Por quê? Porque existem pessoas muito cruéis, que conhecem a dificuldade do autista, presta atenção nisso, olha como o mundo é cruel, né? Conhece a ingenuidade, por exemplo, desses neurodivergentes e usam isso de má fé, com crueldade, fazendo, né, expondo, né, essas pessoas à sua vulnerabilidade. Então, assim, pondere, mas busque tentar dar suporte, orientação, usar sempre o mesmo transporte quando necessário. Mas quando estiver com você, estimule a pessoa a usar o colar de identificação, para que as pessoas comecem a ver de maneira natural essa identificação. Não ficar olhando e gente, mas ela é autista? Ela? Mas não aparenta nada? Autista não tem cara. São características. E a gente faz o quê? Inclui, acolhe, compreende, não julga. É simples assim. Então, estimule essas pessoas a usarem o colar de identificação. Terceira dica. Estimule a pessoa a compreender os seus limites. Como? Usando abafador de ruído quando necessário. Ah, mas meu filho não quer usar aquele fone enorme que fica todo mundo vendo ele com aquele fone. Existem abafadores que são bem pequenininhos. Eu não tenho um deles aqui agora, mas são bem pequenininhos que você bota aqui dentro do ouvido, parece um fone de ouvido, parece um ponto de locução, sabe? Bota lá dentro, ele não faz barulho nenhum, ele só isola. Se você botar os seus dedos, o seu dedo indicador fechando um pouquinho só, bem dentro do buraquinho, você percebe que o som diminui? É exatamente isso que a gente precisa. Não precisa zerar, mas precisa diminuir a quantidade ou a intensidade do ruído, do som.
Simplesmente assim. E aí eu boto aquele bem pequenininho, eu tenho o cabelo comprido, aí eu faço assim, sabe? Ou faço às vezes até e às vezes eu prendo o cabelo mesmo e deixo o meu pequenininho lá dentro, e as pessoas vão pensar que é um fone de ouvido, vão pensar que é alguma coisa, sei lá, que eu tô ouvindo, ou que eu preciso ouvir, e tá ali, simplesmente. Então, busque essas estratégias. Outro recurso, óculos de sol, sim, a luminosidade, algumas cores, presta atenção, algumas cores desregulam a pessoa com hipersensibilidade sensorial e muito presente nas pessoas dentro do espectro do autismo e de outras neurodivergências. Não julgue, estimule ela a usar um óculos de uma outra coloração amarelada, ou talvez um óculos escuro mesmo. E se ela tiver com colar de identificação, é mais fácil ainda ser entendida e aceita de uma maneira não tão distorcida. Então, esteja perto para que ela se sinta encorajada a respeitar os seus limites socialmente. E aí vamos para outros ambientes. Por exemplo, né, quando vai numa festa, se a pessoa quer sair, deixe ela sair, não insista que ela fique. Se a pessoa não quer beijar, não insista que, principalmente as crianças, como elas sofrem. E olha, eu vou dizer para você, meus irmãos, ouçam com muito carinho, muita empatia. Existem pessoas que já estão idosas e a pele vai enrugando. Texturas podem desregular a pessoa autista. Beija a vovó, insiste. Às vezes, aquele beijo mais molhado, sabe? Aquele beijinho caloroso, mas é mais molhado, ou com balme, alguma coisa assim. Beija a tia. Não faça isso. Se quiser beijar, ele vai beijar. Se quiser abraçar, ele vai abraçar. E se ele não quiser, não insista. Socialmente, isso não é falta de respeito. Ensine outras formas de cumprimento. Não tem só isso. Quando a gente estava vivendo a pandemia, né? Era bater o cotovelo. Talvez encostar o cotovelo vai ser a forma de cumprimento que vai se encaixar, mas não exija comportamentos sociais padronizados que vão gerar um sofrimento muito grande. E isso vai fazer com que o quê? Não quero mais ir na festa, porque eu vou ser obrigada a beijar fulano de tal, não vou querer ir mais na casa da fulana, porque toda vez que eu chego lá eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e a pessoa começa a se isolar. E agora, já indo para os finalmente, eu acho que você está recebendo aí muitas dicas. Para os finalmente, e na igreja? Todas essas dicas anteriores, elas estão presentes ali. Mas quando eu descobri que eu estava dentro do espectro do autismo, o pastor Ignaldo, que faz no divã aqui na Rede 316, um grande amigo. Meus irmãos, você não sabe como existe a Rede 316, o nosso staff, posso dizer aqui, é uma família, a gente se ajuda, se importa um com o outro. E quando eu descobri que estava dentro do espectro do autismo, eu compartilhei no grupo do staff, e o pastor Ignaldo me buscou numa ligação e falou assim, e agora, Van? Como é que você está e o que você vai fazer? E eu falei, pastor Ignaldo, eu quero gritar para o mundo que eu sou uma pessoa autista. E aí o pastor Ignaldo chegou e falou assim, por quê? Falei, porque pode estar tendo pessoas autistas que não foram identificadas dentro do espectro, estão passando por problemas, dificuldades e, principalmente, não estão entendendo o evangelho por conta das suas limitações e, às vezes, por conta das suas desregulações. Eles não conseguem participar do culto porque tem algum ruído que está incomodando, ou tem alguma luminosidade, ou a textura do banco, ou um odor, alguma coisa que impede que ele permaneça no culto. E aí, o que faz? Essa pessoa não pode participar? Não estou dizendo isso, mas eu quero deixar aqui algumas sugestões. Primeiro, tenha um grupo de introdutores na igreja que tenham essa perspectiva. Treine os introdutores da igreja para acolher as pessoas que são sinalizadas. E, às vezes, por conta desses julgamentos tão duros da sociedade, a neurodivergente, o autista, vai chegar na igreja e não vai se identificar. Tem mães que não identificam os filhos,
Porque por medo desse julgamento, né, dessa rotulação tão dura, e se você está percebendo discretamente, com um semblante amoroso, de empatia, de respeito, busque talvez o responsável da criança ou até a própria pessoa e fale: posso te ajudar em alguma coisa? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Você está desconfortável com alguma coisa? Eu posso te ajudar? Eu estou aqui só para servir você. E talvez só nessa entradinha você pode abrir espaço para ele se sentir que ali é um local de possível pertencimento. Então, treine os seus introdutores. Treine essa visão. Talvez ele não vai identificar qual é a neurodivergência, mas vai poder ouvir da pessoa, né, ter essa abertura para a pessoa poder dizer a necessidade dela. E identifique locais dentro da congregação que sejam mais acolhedores, talvez no fundo da igreja, talvez nas laterais, porque a pessoa, por exemplo, com hiperatividade, ela não consegue ficar muito tempo sentada. Mas se tiver um cantinho perto das paredes, em determinado momento ela pode ficar em pé lá no fundo do salão, do templo, ok? Outra coisa, e aí é um pouco mais trabalhoso, mas vamos combinar? Poxa, quem disse que seria tão fácil assim? É só a gente ter um coração disponível, né? Veja, olha que interessante. Já pensou de fazer um culto para neurodivergentes na sua igreja? Talvez com uma música mais acústica, não com tantas luzes, num ambiente talvez um pouco aberto, ou num ambiente mais acolhedor, com uma luminosidade diferente. Talvez não seja no templo da igreja, talvez seja numa sala, um local mais acolhedor, com uma iluminação mais acolhedora, com recursos sensoriais que ajudem a pessoa a manter o foco. Talvez seria um local de evangelização muito mais assertiva. Outra dica que eu quero trazer aqui para essa propagação do evangelho. Pense bem nas ilustrações que são trazidas nas ministrações, nas pregações. Porque a pessoa autista, ela é extremamente literal. E se você usa muitas figuras de linguagem, ele vai entender a mensagem de maneira distorcida. Talvez não vá compreender que Jesus é o pão da vida. Talvez ele não vá entender que é precioso você ir pregar o evangelho, anunciar as boas novas, porque no texto você leu que preciosos são os pés daquele que anuncia a palavra, e o pé dele não está muito precioso assim, precisa de uma pedicure, talvez, ou não tem um formato tão legal. Você está entendendo? Que, às vezes, a mensagem não é acolhida, não é entendida. Por quê? Porque o autista está ouvindo de uma maneira extremamente literal. Então, se você quer que ele entenda a verdade do evangelho, tente traduzir de maneira literal e clara para que ele consiga absorver aquela mensagem e que ela faça sentido para ele e que ele, sim, seja salvo e tenha pleno conhecimento da verdade. Às vezes, falamos com um evangeliquez muito rebuscado, que impede a pessoa autista de compreender a mensagem que pode transformar e salvar a vida dela. Então, eu deixo aqui com vocês essas dicas e eu espero que tudo isso te faça ser sal e luz, imitador de Jesus no acolhimento dos autistas e de todos os neurodivergentes. Chegaram, né, várias perguntinhas aqui pra gente. Eu vou te passar logo a que está no chat, né? A Letícia lá no chat, ela está dizendo assim, ó. Van, por onde começar para descobrir o diagnóstico? Eu desconfio que eu me enquadro no nível 1. Isso a Letícia que está aí perguntando. E tem outras perguntas também aqui, Van, mas aí você já responde ela, por favor. Então, vamos lá, Lelê. Vamos lá, Lelê. Primeira coisa, anote tudo que você está percebendo em você. Anote num caderninho. Eu me incomodo com isso, isso me irrita, isso me deixa tranquila, isso me deixa em paz, isso daqui, não gosto de ir em tal lugar, não gosto de fazer isso, quando vou a tal lugar eu fico assim.
anote essas características suas, se perceba. Depois que você se percebeu, procure um neurologista ou um psiquiatra. Eles vão analisar essas ponderações que você está trazendo e vão analisar. Talvez não seja claro essa percepção deles numa consulta médica, porque isso é possível. O médico, o neurologista ou o psiquiatra, e eles são tão especializados, alguns são tão especializados nesse diagnóstico, principalmente em pessoas adultas, que na consulta, no discurso e no comportamento, na análise clínica, eles conseguem observar e já fecham o seu laudo. Mas isso é muito raro. Eles vão te encaminhar para um neuropsicólogo, que é a única pessoa no Brasil autorizada a aplicar o teste neuropsicológico. Esse profissional vai fazer uma bateria de testes com você, teste mesmo de responder perguntas, de montar objetos, de fazer várias coisas, e também vai te observar como você se mexe, como você fala, como é a sua linguagem. Olha que interessante. Dentro do teste, a neuropsicóloga que me diagnosticou, ela falou assim, Vanessa, você não conversa, você discursa. E eu parei para pensar, falei, como assim? Estou conversando com você. E eu descobri que eu tenho muita dificuldade para conversar. Eu sento numa roda de amigos, fico calada, porque se eu começar a falar, eu não paro. Isso é um sinal de autismo, entendeu? Então, ela foi, e dentro do teste que ela identificou isso, numa análise clínica lá dentro do consultório dela. Então, assim, entendeu? Faz todo esse apanhado das suas particularidades, leva para o neurologista ou psiquiatra. Se você não se contentar com um, vai nos dois. E eles, se não identificarem lá se existe alguma neurodivergência, eles vão encaminhar para o neuropsicólogo e ele, então, vai aplicar testes neuropsicológicos com você e não é rapidinho, tá, amiga? Isso vai durar um tempo considerável para ele poder fazer uma análise criteriosa, porque isso é muito sério, né? Colocar você dentro de um espectro, dentro de uma categoria que precisa de determinados suportes, porque para alguns é necessário, inclusive, algumas medicações para ajudar na regulação, sabe? Por exemplo, o TDAH, que precisa de algumas medicações para ajudar na regulação. E isso daí esse teste vai corroborar bastante com o diagnóstico e também com todas as prescrições, tá bom? Aí tem um comentário aqui de um ouvinte, ele está dizendo assim, eu tenho um problema muito grande de TDAH, mas Deus tem me usado e sou muito grato a Deus por isso. Eu acredito. Uma coisa que é muito comum no TDAH e também no autista é o hiperfoco. O que é o hiperfoco? Um interesse extremo por um assunto. Mas não é um extremo assim, ele gosta do assunto, não. A pessoa que entra em hiperfoco, ela se torna especialista naquele assunto. E já pensou você usar essa potência para a glória de Deus, para pregar o evangelho, para levar Cristo Jesus para as pessoas? Eu acredito nesse depoimento, sim. E olha, meu hiperfoco é a mulher de Provérbios 31. Deu para vocês perceberem, não é? Aí tem outra participação aqui, Ivan, tá? A pessoa está dizendo assim, bom dia, irmã, eu tenho um pouco de dificuldade na área de habilidade social. Gostaria de saber se isso é um dos traços do autismo. Então, dificuldade na socialização pode ser várias coisas. Para se tornar autista, tem que estar... Para se tornar, não, né? Para ser identificado dentro do espectro. Tem que ter um conjunto de características, que isso daí é avaliado dentro dos testes e também das ponderações que você vai levar para o médico, dessa autoavaliação sua, mas precisa ter dificuldades na interação e na comunicação social. O que é isso? Porque às vezes você acha que a comunicação é falar, e a comunicação é um conjunto de coisas, não é só falar. Eu, por exemplo, eu falo, mas tenho dificuldade de me comunicar. Por quê? Porque eu não sei a hora de parar. Ou então sou muito literal e as pessoas não conseguem conversar comigo, não gostam de interagir comigo porque eu sou muito dura.
Ou eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas porque eu entendo as pessoas de maneira muito literal e eles estão sendo gerais. Ou então falam muitas brincadeiras, piadinhas, sabe? Que eu não consigo compreender. Então eu estou falando disso. Então, veja, é importante fazer o diagnóstico, minha irmã, porque existe também as fobias sociais que podem ser uma comorbidade da ansiedade e da depressão e não exclusivamente do autismo, entende? Então, é importante buscar conhecer essas características que estão dentro do espectro do autismo e levar ao médico, porque sinais de ansiedade e depressão levam a fobias sociais, que são justamente essa dificuldade de socialização. Van, tem mais uma outra participação aqui dizendo o seguinte: bom dia, Van, graça e paz. A minha sobrinha tem 21 anos e descobri que tem TDAH. TDAH, né? Acho que esse é o... como posso ajudar ela? Sei que você está falando sobre o autismo. Você pode falar sobre esse assunto? Posso sim, porque eu tenho TDAH, mas o que acontece sobre o TDAH? O TDAH é um transtorno de disfunção executiva, porque a gente acaba não conseguindo controlar o nosso comportamento com a hiperatividade, né? A gente acaba tendo distrações, tanto na atenção e também a dificuldade do controle dos comportamentos, né? Então, déficit de atenção e hiperatividade, ele pode aparecer conjugado, como pode parecer separado. A pessoa pode ter só déficit de atenção, ou pode ser só hiperativa, ou pode ter os dois. No meu caso, eu só tenho hiperatividade, eu não tenho déficit de atenção, porque sou uma pessoa autista. Então, veja, ser autista não me exclui de ter TDAH. Porém, a pessoa com TDAH não necessariamente é autista, tá bom? Isso é uma coisa muito importante da gente citar aqui. Agora, como posso ajudar? A pessoa com TDAH, ela necessita de limites e de regras. Ela necessita de comandos curtos e específicos. O autista também. Então, primeira coisa para você ajudar uma pessoa que tem TDAH é elimine os excessos de informação. Por quê? Porque ela vai se distrair. A atenção dela vai ser desviada. Então, se você vai, por exemplo, vai organizar o quarto dessa menina, né? Ou ajudar ela a arrumar o quarto, que tenha o mínimo de informação. A casa de uma pessoa com TDAH tem que ser extremamente minimalista, para que ela não se sinta sobrecarregada de informação. Muitas cores, muitos objetos, isso sobrecarrega a pessoa com TDAH. E veja, muitas pessoas com TDAH têm distúrbios sensoriais, tá? De audição, têxtil também. Isso se encaixa nesses dois neurodivergentes, autistas e o TDAH, e também nas pessoas com superdotação. E aí, então, minimaliza ao máximo essas coisas que desviam a atenção. Agora, outra coisa importante, organize com ela rotinas pontuais e declaradas. Eu estou querendo dizer, escrever num papel. 7 horas, ações diretas, tá bom? 7 horas, levantar, beber água. 7h15, trocar de roupa. Entendeu? Bem específico. Ajude ela a escrever um roteiro de ações. Muito minucioso. Escovar o dente, passar o desodorante, trocar de roupa, pôr meia nos pés, calçar o tênis, bem específico. A pessoa com TDAH, ela tem dificuldade em coordenar, chamado de disfunção executiva, de coordenar as ações, e aí com isso o que acontece? Ela se embola, não sabe se escovou o dente, ela não esquece de tomar banho, e aí largou o brinquedo, não sabe onde guardou. Entende? Entende como a organização ajuda extremamente a pessoa com TDAH? Estruturar uma rotina e ter um ambiente organizado minimalista.
E sobre minimalismo, a gente já falou sobre isso no mês passado. Volta lá nas plataformas e pega todas as dicas que eu já deixei por lá. Muito bem. Tem mais algumas participações aqui, Ivan. A pessoa está dizendo assim, você pode falar um pouquinho sobre sensibilidade sensorial? Pode dar exemplos? Posso. Sensibilidade sensorial, né, o distúrbio do sensorial, pensando nos sentidos, né? Audição, paladar, tato, gustação. A pessoa neurodivergente, ela tem uma formação neurológica diferente, apesar de não ser percebida por exames neurológicos, tá bom? Vamos dizer isso bem claramente aqui. Não dá para identificar em exames laboratoriais a diferença do neurônio, da parte neurológica da pessoa com autismo, por exemplo. Mas os sinais desses comportamentos, dessas sinapses, desse comportamento neurológico, ele aparece no fisiológico, aparece no comportamental. E é aí que as pessoas são encontradas dentro dessa dificuldade sensorial. Por exemplo, o paladar. A pessoa que tem essa dificuldade sensorial, né, esse distúrbio sensorial, ela sente sabores muito específicos. E isso gera uma desregulação interna, que pode ser estomacal, intestinal, né? Então, quando ela sente algum sabor, ela tem náusea, muitos põem para fora de verdade, sabe? E não é frescura, é uma desregulação que acontece porque comeu um sabor que o organismo dele não reconhece, não tolera. Veja, não é alergia alimentar, é uma desregulação mesmo, é como se fosse intragável, entende? Então, no paladar, cheiros, tem alguns perfumes, alguns odores que fazem essa sensação, dor de cabeça, tontura, acelera o batimento cardíaco, estômago embrulhado, vontade de náusea, né, vômitos, desregulação intestinal, porque sentiu um cheiro diferente. E veja, às vezes, essa habilidade sensorial tão aguçada, ela não significa que seja o cheiro naquele dia. Eu conheço pessoas autistas que elas percebem cheiro de desinfetante, por exemplo, que foi passado ali dias antes, mas ela consegue perceber o cheiro ali. Consegue sentir odores que normalmente uma pessoa não consegue sentir. É uma sensibilidade extrema. A luz, veja, sabe quando você entra num lugar que a claridade está muito forte, ou aquele canhão de luz bateu nos seus olhos e, ai, agora eu estou vendo tudo piscando? A pessoa com autismo, ela sente isso o tempo todo, né? Que tenha sensibilidade sensorial visual, não são todos. Então, assim, quando fala nesse sensorial, não é que tem o pacote dos 5, mas pode ter, por exemplo, com a luz. E aí, o que faz? Permita que ela use um óculos de proteção, sabe? Quando está na rua, quando vai entrar num ambiente muito claro. E a mesma coisa acontece com o ruído nos ouvidos, né? Às vezes não é o volume, mas é o timbre, né? Muito agudo, ou aquela tessitura que deixou a pessoa... Aí, o que a pessoa sente? Embrulho no estômago, dor de cabeça na hora, fica meio tonto, ou então uma irritação... Que, sabe quando você está com uma enxaqueca, que você quer sumir do mundo, quer entrar num quartinho... É bem parecido com uma enxaqueca, por exemplo. Isso é uma das formas de apresentar essa desregulação. Consegui ser claro? Outro, sensorial, do têxtil. Às vezes você pediu para o irmão do coral usar uma beca, e de repente ele começa a ficar desconfortável. Aí eu preciso ir no banheiro, meu irmão, segura aí que eu preciso dar uma saidinha. E ele não sabe dizer o que é. E é o tecido da beca do coral que ele está sendo obrigado a vestir. Então, assim, são essas questões que a gente precisa tentar. Consegui responder? Espero que sim. Muito bem. A
A Ionete também está aqui, ela está dizendo o seguinte: querida Vanessa, que explicação maravilhosa sobre o TDAH. Ela falou que ela tem uma pessoa, né, que ela conhece, que é bem próximo, e inclusive esteve ou está com essa pessoa, e falou que estava ouvindo e concordando com tudo. Aí, que legal. Bate aqui, ó. High five, gente. Tamo junto. Aí tem outras participações aqui, Ivan, que são participações através de áudio. Aí, como eu não consigo ouvir aqui antecipadamente, aí eu não sei se são perguntas, né? Bom, deixa eu tentar. Tem duas aqui que eu vou tentar liberar para ver de que se trata. A Luciana Gomes ela mandou um áudio, deixa eu ver o que ela está falando aqui. Para isso eu preciso só... Eu tinha silenciado. Ele entende de mingau. Mingau de aipim, que eles chamam, né? Que é a nossa macaxeira. Ela está falando sobre outra coisa, daqui a pouco eu ouço então o áudio da Luciana. Não está falando sobre a textura do mingau, não, pastor? Oi? Não, é porque ela já, desde cedo que a gente ela está tratando sobre esse assunto de mingau. Então tá bom. Então tá bom. Aí teve um irmão que comentou sobre mingau e tal, aí ela está dando uma explicação sobre o que é o mingau e as qualidades e tipos e modelos. Depois eu quero ouvir isso. Receitas e por aí vai. Oba! Então, deixa eu ver aqui, quem mais? A Nildete Santos, Graça e Paz, pastor Elber, muito bom o tema de hoje, e mandou um áudio, deixa eu ver o que se trata. Graça e Paz, meu pastor, bom dia, como é que tá o senhor? Pastor Elber, a festa de ontem foi bonita, viu? A live, acompanhei todinha, mas pastor Elber, sexta-feira, eu já me recuperei, Sexta-feira eu saí daqui 4h32, quando eu olhei a ligação, quando eu voltei, que eu vi a ligação. Sem áudio, agora sim. No meio do discurso da irmã, que eu acho que ela perdeu o sorteio, né? Isso. Pois é, imaginei que fosse isso, mas ficou sem áudio pra gente aqui no YouTube. Ok. Então voltou, pessoal, já voltou. Ela estava dizendo o seguinte, que... tava aqui, o pessoal tá falando, não tem som, né? Ficou mudo. Ela estava dizendo o seguinte, que ela participou, né, do sorteio na sexta-feira e saiu para resolver uma situação e na hora dessa saidinha teve o sorteio e ela perdeu a primeira. Ai. Ai, meu Deus do céu. E como ela, tiveram várias pessoas que não, infelizmente, aconteceu isso, né? Deixa eu ver quem mais, ó. Ótima explicação. Obrigado, Van. Deus abençoe e continue te usando para abençoar vidas. Muito bem, Van, então assim, como nós temos aqui vários áudios, eu não consegui ouvir, então depois a gente vai estar liberando até para poder, né, não te tomar tanto tempo. Já são 11h20. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aqui? Então, já trouxe bastante dicas por hoje. Pessoal, sinceramente, semana que vem preciso que você esteja com a gente, principalmente você que tem um neurodivergente na sua casa aí com TDAH. Semana que vem nós começamos a estruturar a casa funcional. Como eu vou fazer com que a minha casa se torne uma casa organizada, que abençoa todo mundo, né? Não é só os neurodivergentes, não. Vamos voltar a falar sobre a nossa gestão domiciliar. Um beijo, espero vocês mais uma vez semana que vem. Maravilha. Bom, são 11h20. Van, obrigado, querida. Deus abençoe. Então, segunda-feira que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aí com mais um Virtuosas Modo On a partir das 10 horas da manhã, ao vivaz, tanto na rádio quanto também aqui no YouTube. Eu fico por aqui também no YouTube, né? Mas você continua ouvindo a gente lá na rádio e daqui a pouquinho teremos programas ao vivo à tarde aí com o Nayan Queiroz também aqui pelo YouTube. Van, Deus abençoe, ótima semana e até segunda-feira, se Deus permitir. Um beijo para vocês que estão conosco aqui no YouTube. Luzia, um beijo, você também é linda. Letícia, que bom que você ganhou a camisa. E olha, também amo você comigo por aqui toda segunda-feira. Um beijo para todos. Segundou! Bora agitar o dia que a semana tá só começando. E ó, lá no Stories tem mistério hoje. Espero vocês por lá. Um beijo, pastor Welber. Tchau, bonita. Bora agitar o dia.
Valeu, Van. Obrigado, querida. Gente, 11h21, eu vou a um rapidíssimo intervalo e já já a gente volta com muito mais, tá bom? Deus abençoe. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.